Vocês não precisam responder aí com o microfone, não vai ficar confuso. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, então fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem. Então, eu pensei nesse tema para falar hoje, as 5 vias para o melhor de si. Naturalmente, a gente fala em 5 vias, a gente já lembra de São Tomás de Aquino, né? Até alguém perguntou, essas 5 vias são as 5 vias de São Tomás? Eu falei, não. São Tomás é a subsistência de Deus. A gente aqui já está pressupondo que Deus existe. Então, não é esse exatamente o tema. Mas a ideia era pensar um pouco, né, nesse assunto das 5 vias, porque a gente faz uma leitura da filosofia, alguns autores são muito interessantes, e, claro, cada um deles tem, digamos assim, um conceito que desenvolve. Então, eu pensei nessas 5 vias, associando a 5 filósofos, que a gente trabalha já do século XX, na verdade, século XX. Quais são eles, né? Só vou enunciar, associado aos 5 verbos que eu usei também na propaganda dessa atividade. Vocês terem uma ideia, quem tem curiosidade, depois eu posso até passar o texto, né? Então, no caso, a palavra performar, que está lá como a 5ª, performar pela agenda, a gente vai falar sobre isso depois. É uma palavra, performar, que tem muito a ver com Dietrich von Hildebrand, que fala de transformação em Cristo, e tem a ver com o Papa Bento XVI, que também gosta muito desse termo, performar. Quero falar um pouquinho dele. A outra palavra que eu gosto muito, que está também nas 5 vias plantadas, que é o instalar e desinstalar-se, reinstalar-se. Quem fala muito em instalação é Julián Marías, filósofo também, discípulo de Ortega y Gasset, espanhol. Depois, essa primeira via que eu comento aí, o abrir-se para o todo, teria uma participação dupla, né? E o tema 2. Quem são eles, né? Temas 1 e 2. Serão o Joseph Pieper, filósofo também alemão, que segue uma linha de caráter tomista, né? E além dele também um outro autor que tem a ver com isso é o Jacques Leclerc, que é um belga, tá? Um belga também. E ele fala muito que o católico precisa pensar, tá? Que muitas vezes acaba sendo aquela pessoa que pensa pouco. Como já tem tudo bem, digamos assim, determinado pela doutrina, ele às vezes não ousa pensar por conta própria. Então, esse desafio, né? Bom, então, esse autor, Julián Marías, começa falando, né? Esse do ressignificar já não é uma ideia tanto desses aí, mas poderia ser uma combinação, né? Que a partir dos temas anteriores, na verdade, do próprio pensar novamente, vem um pouco essa perspectiva, né? E gosto muito do Romano Guardini, que também é um grande autor, intelectual católico, importantíssimo no século XX, e vai formar uma pleiade, né, de outros intelectuais também ali. Bom, mas feita essa breve, digamos assim, conexão entre os temas, né, que a gente vai abordar aqui hoje, e esses outros filósofos, pensadores, a gente parte para começar a própria reflexão. Então, o que acontece, né? Nós estamos na época da Páscoa. A Páscoa vem a ideia da ressurreição. Cristo morre, traz uma vida nova, traz uma perspectiva diferente. A situação circunstancial dos apóstolos muda totalmente a partir daí. A situação deles também é existencial. Então, necessariamente, eles têm que se desinstalar do modo como viviam antes para se reinstalar uma nova perspectiva. São Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A gente sabe que, para o catolicismo, a Páscoa é muito mais importante que o Natal, né? É a consumação do plano da redenção, digamos assim. Depois serão aplicados os frutos da redenção ao longo do tempo na história de cada um de nós, de acordo com a nossa liberdade, como a gente querer abrir-se, né, para receber essa graça que Deus vai sempre enviando para a gente. E pelas graças que nos chegam, a gente participa por um mistério, mas é real essa participação, da redenção operada por Cristo. E podemos, a partir daí, também ajudá-lo a corrigir os outros. E, na verdade, o que acontece? A gente, nessa perspectiva, a gente falava, é um diálogo, né, entre a nossa liberdade e a graça divina. E o fato é que a tradução humana, digamos assim, essa perspectiva teológica, se dá por essa ressurreição, por esse renascimento, essa reconstrução, usando outro termo até, das nossas potências, nessa perspectiva nova. Aí vem os termos que qualquer uma pessoa, mesmo que não tenha fé, consegue entender essa ideia, né? Então a gente falava esse primeiro tópico, né?
me levou a abrir para o todo e pensar novamente as coisas, né, digamos assim. O que acontece? Cada um de nós, na troca que acontece com o nosso organismo, nosso aparato mental, a gente assimila uma ideia, aquela ideia ocupa espaço na nossa mente, de certa forma, preenche-se, portanto, um conceito. E há o risco de a gente simplesmente estacionar por aí e parar. Então, há um risco, por quê? Porque isso também acaba sendo algo que nos protege. Eu estou lendo agora um livro, O Poder de um Hábito. O autor fala, que é interessante também isso, né, que descobriram, uma grande descoberta aí no final do século XX, né, que há umas certas glândulas, né, ele falava assim, o termo que ele usa, né, basais, chamado, né, digamos, no organismo, que retém processos de hábitos e tiram, portanto, da zona central do cérebro essa tarefa de estar repensando o tempo inteiro. Então, aquilo é como que você pensa, intenciona algo, realiza um ato. E com o tempo, se aquilo é realizado periodicamente, gera-se um hábito que fica guardado em outra dimensão, como exatamente essa parte central do cérebro, né? Mais ou menos como ele explica lá. E nesse contexto, o que acontece? A pessoa começa a fazer automaticamente as coisas, sabe? É um hábito. Não precisa ficar pensando o tempo inteiro. Escovar os dentes, né? Dirigir, ela está no âmbito já do sistema nervoso dela, que não é mais esse âmbito central principal, né? É um âmbito mais periférico, entre aspas, né? Mais ou menos isso. Bom, e o fato é que esse processo que acontece em certos hábitos nossos, também acontece até gera essa dificuldade de repensar, de rever, de reabrir-se para a dimensão das coisas. Então, por exemplo, em matéria de fé, uma pessoa que, eu estou em colégio católico, eu já sei tudo. Estacionou. Ele não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Mas eu já tive tal experiência, já conheço isso daí. Será? Então é interessante pensar, né, quando eu falo em ressurreição, renascimento, reconstrução, eu tenho que pensar, somos seres racionais. Então eu começo exatamente pela dimensão da minha razão. A abertura para o todo. Né? O Piper, falei filósofo alemão, ele falava da abertura para o todo como sendo a missão da universidade. A missão da universidade não é preparar um profissional, será também, mas não é essencialmente essa. Não é também desenvolver a ciência, também não. É que as pessoas, pelo ensino superior, se abram para um conhecimento superior. Né? E a partir daí também que elas vão poder liderar um processo de melhoria da sua sociedade, onde elas estão. Né? Então, também se estudava, quando estudava universitário, por exemplo, a temática ligada a Deus. Deus era um objeto necessário. Até nos Estados Unidos se fala, né, são as ciências da divindade, né, a parte que tem que estar a questão de Deus, porque é um fato. Né? Bom, então não é tanto para restringir, mas nós tendemos a restringir, portanto, para facilitar a nossa vida. A própria ideia de um pré-conceito, o que é exatamente? Quando a pessoa estaciona numa ideia, não consegue, portanto, evoluir para avançar na perspectiva de análise mais ampla. Ora, naturalmente, isso me piora enquanto pessoa. Então, isso que é importante a gente dar nova chance de se abrir para o todo, para reolhar, né? Reentender as coisas. Às vezes nos parece que a gente captou tudo já, e não é verdade. Não é verdade. Então, eu tenho que ter essa ideia, né, que uma das vias, a primeira que eu coloquei aí, é essa, né, a gente abrir-se para reentender as coisas. Eu já sei. Uma das coisas que nos leva muitas vezes a pensar quanto a gente sabe pouco nesse contexto, que é quando conhece uma pessoa que segue certas ideias, que a gente julgava que eram ideias menores, e aquela pessoa parece ser tão grandiosa. Vamos pensar, para mim, o exemplo mais claro, João Paulo II, Papa, São João Paulo II. Era um homem que tinha uma capacidade de uma cultura tremenda, uma delicadeza, uma sensibilidade. Né? Então, o que alguns descreviam como sendo a Igreja Católica, ao olhar para ele, toda aquela descrição reduzida e pequena que faziam, não batia. Esse homem, pela grandeza que ele tem, é incompatível com essa descrição tão miúda que fazem que seja a Igreja. Não faz sentido. Então, os santos na Igreja Católica acabam sendo personagens, né, que, de certa forma, mostram que, às vezes, a nossa ideia ainda é pequena. Tanto por essa dimensão do modo de ser deles, quanto por quanto que eles fizeram também aqui. Né? Eu pego esse exemplo, claro, que a gente está pensando desde uma perspectiva mais espiritual. Né? Mas tem outros também que são assim. Que falam, não é compatível a descrição, né, do que essa pessoa é, do que ela faz, com aquilo que dizem a qual ela está aderida. Não faz sentido. Mas é só um exemplo, né? E outras coisas mais também. Tá? E muitas vezes uma tendência nossa é reduzir as pessoas a um único atributo. Então aquela pessoa fez algo que era errado, ou objetivamente errado. Fato. Ok. E a gente fala assim na hora, e a gente taxa aquela pessoa, etiqueta, e acabou. O ladrão, é o corrupto. Né? Nossa, esse aí é um cara,
né? Ele é sempre mente. A gente pega e coloca um adjetivo sempre, pega um atributo da pessoa negativo e a gente fulmina ela. Então, naturalmente, você não está aberto para o todo, para observar outras características. Conta-se de uma senhora que, por exemplo, ela sempre observava as pessoas, claro, e ela buscava enxergar o que de melhor as pessoas poderiam ter. Ela se esforçava para isso intelectualmente. Tá? Isso que é interessante, né? Quer dizer, eu posso mudar meu modo para tentar enxergar outras coisas que eu já tendencialmente não enxergo. E a gente é bem assim mesmo. Então, em casa, um filho, a esposa, um primo, um tio, a gente taxa e não enxerga nada além. E é curioso, aí outra pessoa vem, fala do nosso primo, da esposa, do outro, elogiando e com uma certa vivacidade, com um certo convencimento. Quem é essa pessoa que ela conhece? É a mesma que você desconhece. Então, essa ideia, a gente tem que pensar, abrir-se para o todo. Né? Eu vou falar mais a gente sobre o acolhimento do outro. Né? Mas, no fundo, notar isso, que começa por aqui. Dizer, então, há uma pessoa dentro da gente que foi sonhada por Deus, vamos dizer assim, no nosso DNA existencial. Deus, quando nos criou, pensou no nosso melhor. Então, cada um poderia julgar de si como que Deus tem um plano para que todos sejamos santos. Né? Então, ao nos criar, ele nos imaginou santos, e não outra coisa menos que isso. Tá? E se ele nos imaginou, nos criou com essa perspectiva, nós temos capacidade, potencialidade com a ajuda da graça divina, de chegar lá. A pergunta é, você já é santo hoje? Já está no topo? Então, meu amigo, abra-se nessa perspectiva também. E eu tenho que saber que muitas vezes o meu modo de pensar, né, ele está demarcado por uma atitude de orgulho, de vaidade, né, por um desconhecimento, ignorância. E eu não tenho que ficar triste com isso. Eu tenho que saber que isso é a realidade humana. Né? Mas que Deus sonhou comigo de outra forma e me criou a partir desse sonho, cada um de nós. Então a gente pode repensar, né, reavaliar e abrir-se para o todo novamente. Não é? Eu tive a Covid tecnicamente 3 vezes. Então, eu fiquei sem o paladar há muito tempo. Passei quase 10 meses entre idas e voltas, meio doente. E nesse processo todo, uma das coisas que eu achei curioso, que aconteceu comigo, perdi, por exemplo, claro, o paladar, né, o olfato, e perdi o apetite, por causa da inflamação. Era impressionante. Eu fiquei de maio até outubro sem apetite. Né? Ainda estou até hoje com o paladar meio baleado, digamos assim. Mas é curioso, como quando volta o apetite, a palavra apetite quer dizer abertura. É outra coisa, é uma sensação muito diferente. O apetite intelectual, chamado à vontade, pede que o intelecto se abra antes. Sem a abertura da inteligência, portanto, sem essa perspectiva para absorver novas coisas, a tua vontade vai ficar sempre frustrada. E é na tua vontade que esse desejo de fazer outras coisas, né, de movimentar a tua conduta, né, que estaciona essa liberdade humana. Então, veja, a pessoa que não se abre para o todo, não tem um apetite, portanto, na dimensão do entendimento, ela não vai ter o apetite intelectual, que é a vontade para fazer coisas maiores e melhores. Então, a gente tem que ter essa prevenção contra si mesmo. Será que eu já sei o suficiente? Será que eu realmente estou com a ideia plena de cada coisa? Não é? Então, a verdade é que não. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar nisso, né? Que, poxa vida, eu posso rever isso daqui. Então, uma das vias para o melhor de si, primeiro, é reabrir a capacidade de observação do que nos acontece. Daí vem a segunda tópico aqui que está colocado, que é essa ideia, né, do ressignificar. Então, veja, uma coisa é abrir-se para eu entender coisas novas até, que estão além do meu horizonte. Outras é saber que aquilo que já estava aquém, que eu julgo, que eu já apreendi, que eu já sei, que eu já conheço, né, eu esgotei. E também não é verdade. Não é verdade. Tá? Claro, naturalmente isso pode ser visto pelo lado do bem e lado do mal. Né? A gente sabe a história dos santos, que quando viam seus defeitos, ficavam perplexos. Né? Santa Teresa de Ávila, a certa altura, pediu Deus que mostrasse as misérias dela pela própria. Quando Deus mostrou o que ela era, a sua miséria, ela ficou assim, quase que em desespero. De que Deus tirasse essa visão dela, não quer mais ver. Então, claro, naturalmente, portanto, aquilo que a gente se dá, né, por conhecido, então falar, eu já conheço as minhas virtudes, eu já conheço os meus vícios. Será? Você conhece pouco ainda, para aprofundar também. Então, a ideia inicial era abrir-se para o todo, então abrir-se para coisas novas, e agora eu falo, rever aquilo que se julga saber, tá? É outra perspectiva. A gente acha que a gente sabe demais, esse assunto, eu já conheço, aqui já é. Será? Né? Então, tá essa ideia do ressignificar. E a partir daí tem tanta coisa interessante, eu contava antes, no primeiro tópico, né, primeira via, ora, se aquela pessoa que eu julgo que é sempre antipática, se eu me abro para revê-la, eu vou conhecer uma dimensão dela que eu desconhecia,
E a partir daí, todos aqueles atributos nos quais, né, eu reduzia ela só aquele defeito, eu começo a entender de outra forma. E posso ter percebido que aquele defeito decorre do excesso de energia que ela tem, né, que acaba ultrapassando o que deveria ser. Portanto, uma parte dentro do que eu chegava como defeito, que de rigor é uma virtude. Tá? Então, a pessoa ordenada, ela pode virar depois maníaca. Então, fala, nossa, a pessoa que absurda, é uma pessoa cheia de manias. Mas ela é ordenada, ela não perdeu a virtude dentro, né? Ela pode ter passado um pouco da medida, e você nem enxergava a dimensão da virtude que estava escondida, porque você se fixou na dimensão do excesso daquela atitude que desfeava o caráter dela. Né? Então, nessa abertura inicial do todo, para todas as coisas, vem esse segundo ponto. Abra-se para rever aquilo que você acha que já sabe também. Para rever, reformular os seus conceitos, as suas ideias. Né? É interessante, né? A gente pode pensar que muitas vezes a gente faz o juízo crítico sobre uma pessoa, depois que aquela pessoa tem muito mais virtudes do que a gente imaginava. Né? Meu colega da faculdade, eu fiz Direito na USP, em São Paulo, e na faculdade ela era comum que havia jogos jurídicos. As pessoas em jogos jurídicos não tanto para jogar, alguns sim. Uma parte era para farrear, para beber, para com as garotas, etc. e tal. E na volta dos jogos jurídicos na faculdade, surgiu a história de que tinha um certo casal, tinha feito no deveria no ônibus, indo para a cidade do interior de São Paulo. Então, um casal teria ido para o fundo do ônibus, etc. e tal, ficou aquela fofoca na faculdade. E saía na narrativa da fofoca o nome de um certo colega meu de faculdade. Eu falei, fulano se envolveu nisso. Eu não entendi direito a história. Não queria também ficar muito sabendo dessa história em detalhes, não. Mas saiu o nome do fulano. Quando eu fui falar com o fulano, eu falei, fulano, vem cá, o que aconteceu com você? Você estava nesse evento, o que houve? Foi você que fez a situação? Falou, não! Por que tu não me sabe muito com essa história? Porque eu fui lá e dei uma bronca neles. Falei, isso não se faz. Pouca vergonha. Eu fui lá e chamei a atenção deles. Falei, nossa, eu estava tentando julgá-lo como sendo ele, talvez, né, um dos protagonistas do ato equivocado, e ao contrário, ele foi o que lá chamou a atenção deles. Então, a gente procede assim, às vezes, né? A gente vai imaginando até um defeito, talvez haja uma virtude ali. Tá? Então, cabe-nos também a gente olhar para isso, né? Aliás, na verdade, a gente pensar bem, eu falava antes, Deus sonhou com cada um de nós sendo santo. A nossa santidade depende da nossa imitação de Cristo. Então, toda conduta boa que a gente venha praticar, a começar pela virtude da inteligência, eu posso encontrar um referencial mais sólido no Evangelho, na conduta de Cristo. Né? Aquela mulher adúltera, né? Cristo fala, né? Mulher, ninguém te condena, nem eu, vai e não tornes a pecar. Ele olha de outra forma para ela, com toda a capacidade que ela tem de ser outra pessoa, de ser melhor. Vai e não tornes a pecar, eu nem eu te condeno. Quando fala com a samaritana, alguns estavam falando, Cristo. Aliás, diziam o quê, né? Os fariseus queriam condená-lo, né? Olha, ele come com os pecadores, que absurdo. Ou seja, reduziam várias pessoas, a sua personalidade, a sua riqueza humana, a pecadores, são pecadores. Cristo não chegava assim às pessoas. Né? Então, é outra perspectiva. Então, agia de outra forma com relação a elas, né? O tempo inteiro, né? Então, é interessante pensar que, às vezes, eu posso ter condenado muita gente, tendo reduzido-as, né? Colocado-as dentro de uma caixinha mental minha, e que, no fundo, é o meu imaginário que falsifica a realidade. Eu não vejo coisas boas que elas têm. A começar por essa condição de filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Né? Então, só por isso, e o mandamento que se fala pra gente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, cuidado, né? Porque a gente, às vezes, está longe de ver isso daí. E se acha muito bom. Né? Então, o modo de julgar, de enxergar as pessoas, de tratá-las, poxa vida, eu posso reformular isso. Aproveitar a circunstância da ressurreição de Cristo, da Páscoa, momento de passagem, de uma situação de escravidão para a liberdade, que é a ideia que está subjacente à ideia de Páscoa, passar também dessa escravidão do vício, né, dos próprios defeitos, né, para a liberdade, a terra prometida do melhor de si. O melhor de si é a terra prometida. 5 vezes para acessá-la. Então, a segunda é aprender a reacolher as pessoas. Revê-las. E aquela pessoa que você eventualmente até tratava por alguma prevenção de um modo ríspido, trate agora com delicadeza, com ternura. E verá que talvez essa sua impressão, inclusive enrustida, se deve a que você, ao tratá-la dessa forma mais dura, ela própria se encolhe, já não era naturalmente. Então você acaba sendo causador dessa reação dela, que para você acaba sendo uma prova, não é que você que gerou um acuamento dela moral, no caráter. Mude, e verá que ela vai mudar também, inclusive com relação a você. Tá? Então, reacolher as pessoas. Isso é fundamental. A gente tem que se entregar, né? Porque senão deriva do orgulho. Lá no começo, o orgulho que me fecha
eu não vejo mais nada. Não. Depois eu me recuso a rever o que eu já via. Né? É o segundo ponto. Né? Então, não. A gente pode mais, né? Ainda mais nesse contexto, a gente fala, o tempo pascal nos convida exatamente a sair, né? A sair dessa situação, né? Que às vezes acaba sendo, a gente mesmo se coloca na via do pior. 5 vias do pior. Então, aí vem a ideia do reinstalar-se. Ora, se eu percebo que eu posso realmente ver outras coisas nas pessoas, ampliar a minha visão, então eu tenho que o quê? Reprogramar. Quando não funciona o smartphone, fala, desliga e liga de novo, reinicia. E algum programa está falhando, reinstala. Nós temos um software chamado santidade, cristianismo, para rodar, entre aspas. Nós somos criados, nosso hardware, para rodar ao máximo a parte dessa perspectiva cristã aberta, plural, como ela é. Né? E que ama as pessoas como elas são também. Né? Então, nesse contexto, o que não está andando bem, reinstala. Você não assimilou bem, falava antes. Então, reinstala, reprograma. Né? E tenho que reconhecer exatamente que eu tenho uma série de atos meus que estão fora da perspectiva. Eu falava, amar o próximo como a si mesmo. O que você pede no Pai Nosso toda vez, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Rapaz, se você não perdoou alguém, desculpa. Você está falando, me leva para o inferno, Deus. Me leva para o inferno. Perdoa-me como eu perdoo a quem me ofendeu. Ou seja, quem realmente te fez mal. Você não consegue vencer isso, você está pondo na tua boca o que Cristo colocou na nossa boca. Peça para você ser perdoado como você perdoou o outro. Então você não percebeu. Você sempre reza o Pai Nosso, está se comprometendo. Né? Então eu tenho que reinstalar a caridade, reinstalar a justiça, reinstalar em mim essa ideia da compreensão do outro, reinstalar em mim a misericórdia, reinstalar em mim a ordem, a alegria, né? A capacidade de servir, a fortaleza, as virtudes. E aqui o Dietrich von Hildebrand, aproximando agora a ideia desse alemão, Dietrich von Hildebrand, né, que é um que eu gosto muito, que aliás faltou falar um pouquinho dele, né? Escreveu A Nossa Transformação em Cristo, escreveu um livro sobre o coração e a afetividade em Cristo. Esse é um filósofo alemão, ele é fenomenologista, ou seja, uma linha filosófica contemporânea que segue uma base tomista, e realmente é muito inteligente ele, né? Então, no livro A Nossa Transformação em Cristo, ele fala, o cristão vai buscar o estudo de Cristo, um livro fabuloso, né? Não é meramente uma reforma do seu caráter. Ele quer agir como Cristo agia. É uma pessoa muito além disso. Muito além disso. E essa é a nossa missão. Seja perfeito, como o nosso Pai é perfeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tudo isso nos compromete. Então, enquanto o estoico busca uma virtude, pelo amor, aquela atitude positiva, boa, de valor, o cristão busca por algo maior do que isso. Então, a própria vivência da vida dele tem que ser algo muito mais elevado. Além de amar o valor, ele ama porque Cristo vivenciou aquela realidade. E é isso que eu quero vivenciar. E no mesmo grau. Né? Aprender de mim. Eu preciso aprender as virtudes de Cristo mesmo. Preciso conhecê-lo também. Então, reinstalar-se. E é por isso que é importante, muitas vezes, a gente não tem esse hábito, talvez, adquiri-lo. Leia o Evangelho, veja os hábitos de Cristo. Reinstale-se a partir do que você vê e compreende ali. E para ler o Evangelho, os 2 primeiras vezes que já falava. Abra-se para o todo, às vezes você acha que já conhece, será? E o segundo, quando você dá por conhecido, reveja. Vai perceber outras coisas. Né? E a vida é assim. Guimarães Rosa falava, a cada instante acontece um milagre que a gente não está percebendo. O mundo é muito mais grandioso do que a gente possa imaginar. Muito mais rico, muito mais belo. No meio da tragédia da pandemia, tem várias coisas belíssimas acontecendo. Está mesmo acontecendo. Então eu posso reinterpretar os fatos, ressignificar, da segunda via, é isso. É notar outra realidade que está se passando em paralelo. No meio da dor, do sofrimento, das mortes, Deus está aí, está presente, as coisas estão acontecendo. Então, a terceira via para a gente pode ser isso, né? Examine-se. Quais são os hábitos que estão lá, no meu caso, os vícios? Porque fala-se o povo, né, no PNL, Programação Neurolinguística, tem ela seus exageros, suas falhas também, mas tem muita coisa interessante. Entre outras é isso, que aquilo que eu digo que eu não consigo fazer, eu bloqueio enquanto ação livre. E se eu me bloqueio enquanto ação livre, eu estou bloqueando o projeto de santidade que Deus quer que eu viva. Ah, eu não consigo, não. Ah, eu não consigo. Eu sou assim mesmo. São coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Fala São José Maria em Caminho. Da tua falta de caráter. Ser homem. O que é um homem? Ser homem. Seja uma pessoa que se renova. Saia de si. Cristo fala para Nicodemos, quem não nascer de novo, não vai para o reino dos céus. Como nascer de novo? Eu sou grande, mas como nascer de novo? Claro, eu renascer pela conduta, pelas opções que eu faço de valor.
Então eu tenho que pensar mesmo, né? Reinstalar-se. É um dever do cristão, o tempo inteiro, para buscar o melhor de si. Que é o que Deus quer para cada um de nós. E aí vem essa ideia do recompreender, né? As pessoas que acabavam julgando já, e reacolher, tá aqui na decorrência disso. Depois eu falo do performar. O que é esse performar, que coloca como tópico, né, para a gente poder viver? Essa ideia de viver é uma agenda transformadora. A palavra agenda, mas eu ligar aqui na tomada. A palavra agenda, ela deriva do agir. Né? Então, o que acontece? O agir, é o branquinho só. E o agir é uma palavra que vem, é tipo um gerúndio, agenda. Então, o que eu vou agir? Então, nesse contexto, a gente tem que fazer, né? Tem que pensar, se eu vou agir, tem que pensar como é que eu vou fazer a própria, o plano da ação de hoje. Então, nos convém que a gente possa fazer e montar uma estratégia de conhecer e colocar metas concretas, né? Metas concretas para o crescimento pessoal, né? A minha bateria está aqui baixinha, talvez caia que ela não está funcionando aqui a tomada, só para avisar. Eu tenho que reinstalar esse computador aqui. Mas o fato é assim, então já estamos no último tópico, acho que vai dar tempo ainda. Se cair, vocês já sabem qual é a razão. Mas o fato é isso, então tem que colocar numa agenda um planinho mesmo. No plano eu coloco atos meus perante Deus, perante o próximo, e contra meus próprios defeitos a cada dia. Né? Então é esse, não está passando energia. Então esse é o ponto, tem que buscar viver, né? Certo? Então, vamos pensar o seguinte, agora recapitulando. Aí, mas é importante a agenda, pessoal, a gente colocar realmente um propósito, escrever, cobrar de si próprio, né? Chegar nesse contexto, né? Cobrar de si próprio, para poder fazer essa transformação de si, completá-la, né? Então, a cada dia, né? Então, se performar, que a gente tem que tentar realizar a nossa própria vida, né? Então, nos cabe aí, são 5 vias. Né? Lembrar que aquilo que é escrito permanece e eu posso me cobrar. Aquilo que é só na ideia aqui, fica no âmbito do volátil. É um ditado latim que fala, scripta manet, verba volat. Né? Então, nesse contexto, a gente tem que pensar um pouquinho, né, o que eu posso fazer e planejar. E, para isso, conversar com alguém que possa ajudar também nesse crescimento, essas 5 vias aí. Né? Então, e, naturalmente, tudo isso vai levar aqui a uma tremenda alegria. Né? Vai ser uma tremenda alegria na nossa vida. Deus vai ficar contente conosco também, naturalmente, porque, claro, se eu participo mais das virtudes, pela minha luta pessoal por crescimento, eu estou aderindo à graça divina que me acompanha a cada dia, a cada instante, e que é o melhor de mim. E nesse contexto, Benjamin, a alegria é uma virtude humana. Né? Cristo falou, eu vim para que tenham uma vida e tenham uma vida em abundância, que sejam felizes, que a alegria seja permanente. Essa é a nossa meta. Né? E, aliás, o céu é uma alegria permanente o tempo inteiro. Então, nesse processo, naturalmente, tem que saber, há uma luta concreta. Cristo sofreu bastante, sofre na cruz, mas depois da cruz na ressurreição. Então, nessa perspectiva que a gente vai buscar também, essa ressurreição pessoal. Esse melhor de si que é uma pessoa ressuscitada, e renasce. Morre o homem velho e surge o homem novo. Né? E passa por isso. Abrir-se para o todo, depois, né, a gente fala ressignificar o que já se conhece, a gente acha que já sabe o suficiente, né? Reinstalar hábitos, veja o que é ruim. Né? Um hábito você vence contra o hábito. Esse livro também, o Poder do Hábito, vai reforçando isso. Eu vou criando, eu vou planejando. Então, planejo e coloco numa agenda como eu vou agir, o que eu tenho que fazer em concreto, quais são os estudos específicos, tratar bem aquela pessoa que eu tratava mal, chegar em casa, servir o próximo mesmo, na prática, oferecer para lavar a louça, comprar o que precisa, né? Pensar nos amigos, aproximá-los de Deus, efetivamente, dar o teu tempo para eles. Ah, não tenho tempo. Lembra que eles falavam do samaritano? O samaritano para acolher alguém que ele não conhece, arrisca a vida dele, perde dinheiro, não sabe o que vai acontecer depois, e ajudou. E Cristo fala, esse é o homem que atende, que amar o próximo. Aqueles fez próximo que estavam no caminho dele. Quantas pessoas estão próximas da gente, a gente nem sequer percebe, porque o meu horizonte está assim, abra-se para o todo. Ou porque eu já julguei aquela pessoa, ressignifique, acolha de outra forma. Então há um mundo muito maior nos esperando, né? E há uma alegria muito maior que espera a nossa própria vida. Mas cabe a gente então colocar isso em execução. E a agenda, que é a quinta via, é fundamental que aconteça. Né? Ah, pronto, não deu que ideia boa. É o que aconteça. Eu vou entrar na própria coisa, caiu o computador, eu tenho aqui em outro acesso com vocês. Boa ideia. Então, vamos fazer isso, né? A gente vai tentando fazer a nossa parte, mas é importante aproveitar realmente fazer esse exercício, né? Fazer esse exercício. Então, cada um pense o que fazer, né? Fazer um planinho pessoal, né? Como conseguir fazer isso daqui, e a partir daí já
a gente vai caminhar para o melhor de si. Né? E que se cada um caminha para o melhor de si, o mundo inteiro caminha para o melhor de si também. Esse que é a grande sacada. Né? Então, a gente sabe que as crises mundiais são crises de santos. Então, quando a gente busca a santidade efetivamente, melhorar, essa revolução, a revolução cristã, a revolução interna, começa aqui, em cada um de nós. É abraçar essa transformação de si em Cristo. Portanto, buscar essa metanoia, uma conversão profunda. Né? Então, a gente pode fazer isso, e a partir daí a nossa vida vai caminhar para aquilo, né, que Deus nos fez, para a santidade e para a felicidade. Tudo bem? Então fica a ideia aí, pensa um pouquinho, né? Eu acho que estamos chegando aqui na hora, vai acabar um pouquinho mais cedo. Eu estou vendo que é hora de cair o computador, não tá realimentando aqui. Tá muito bem. Então, Antônio, você pode entrar com o celular, mesmo na mesma conta.